Meu nome é Tatiane Galdino, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia e agora eu estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês da turma do 9º período da EJA. Antes de nós começarmos, eu peço licença para retirar a minha máscara. Só um minutinho. Passar um álcool em gel, né? Aqui nas minhas mãos. Retirando a máscara, guardando-a de forma adequada, certo? Mais um pouquinho de álcool para a gente começar. Tudo bem? Vamos lá? Esta aula, eu quero trabalhar com vocês esse gênero textual muito importante. Todos são muito importantes, mas existem alguns que são mais comuns no nosso dia a dia. Textos que aparecem com mais frequência nas provas de vocês, nos livros didáticos, textos que aparecem com mais frequência nos jornais, nas revistas. Estes textos têm que ser estudados com um pouco mais de atenção. E é o caso da crônica, tudo bem? Dentro da crônica de hoje, nós vamos discutir, explorar um tema necessário, importante, atual em nossas vidas, que é a empatia. Então eu convido vocês para agora nós iniciarmos mais uma aula de língua portuguesa, certo? Vamos lá então. Começando a partir do conceito do que é uma crônica. É uma narração curta que tematiza eventos do nosso cotidiano, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja em jornais ou em revistas. As crônicas apresentam linguagem simples e espontânea, contribuindo para que o leitor se identifique com o cronista. Então, se a gente for comparar, por exemplo, uma crônica a um conto, vocês vão perceber que a crônica é um texto mais curto em relação ao conto. Tudo bem? Tema, assunto da crônica, assuntos do nosso cotidiano, da nossa vida comum. Sabem esses assuntos como, por exemplo, pegar o ônibus de manhã, sair para trabalhar, cuidar das nossas plantas, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos? São esses tipos de temas que as crônicas trazem para nós, tá? Esses e outros mais, enfim, temas desse cotidiano aí, tá bom? Outro dado muito importante é a linguagem dessa crônica. É necessário que seja uma linguagem simples, espontânea, conforme eu li. Essa linguagem de fácil acesso para todos os tipos de leitores, porque é muito importante que quando nós estivermos lendo as crônicas, a gente entenda, a gente compreenda, a gente se identifique com aquilo que o cronista está dizendo. Vamos lá então? Aqui eu tenho as características principais desse gênero. Importante dizer que quando eu trago esses slides com as características do gênero, é importante que vocês vejam que essas características elas são responsáveis pela composição do gênero. O que eu quero dizer de forma mais clara é que toda crônica que vocês forem ler, ela vai apresentar, na maioria dos casos, essas características aqui. Tá bom? Então são dados, são pistas, são informações que vocês podem procurar nas crônicas que vocês forem ler e também que vocês forem produzir, certo? Então vamos lá. Já disse para vocês, é um texto curto, de fácil compreensão, a linguagem é despojada, simples, espontânea, narra situações comuns do cotidiano, uso de poucos personagens. Às vezes, quando você lê uma crônica, nem há personagens. O autor começa a falar de um evento do cotidiano, começa a narrar uma situação, começa a discutir com você e você entra com ele naquela história, tá bom?
Caráter crítico. É muito comum o cronista querer criticar, querer te convidar para refletir com ele sobre algo que ele esteja dizendo, tá bom? E agora eu tenho uma tirinha cujo personagem principal é o Armandinho. Este menino, conforme nós vimos em nossa primeira aula, tá bom? Lembram-se daquela aula em que a gente falou sobre ambiguidade? Que eu trouxe as tiras para vocês e expliquei o gênero textual tira? Muito bem, lá nós tínhamos o Armandinho e agora temos este personagem mais uma vez, tá bom? Aqui o Armandinho começa. Abandonar preconceitos, abrir a mente, segundo quadrinho, e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. E finalmente, no nosso quarto e último quadrinho, os pais do Armandinho olham para ele e dão um nome para aquilo que ele acabou de falar. O nome disso, meu filho, é empatia, ou seja, abandonar preconceitos, abrir a mente, perceber a realidade do outro e ser capaz de se colocar no lugar do outro ao ponto de sentir o que ele sente. Qual é o nome disso? Empatia. Não é muito bonito? Então, a partir do gênero crônica, nós vamos discutir esse tema imprescindível para nós. Vamos lá? A crônica de hoje tem como título Na Pele do Outro. Só pelo título a gente já sabe do que a crônica vai tratar. Quem escreveu a crônica é uma jornalista bastante atuante, viva. O nome dela é Eliane Brum, tá bom? E ela traz um texto altamente reflexivo para nós. Começando a leitura. O cotidiano parece se repetir conforme o previsto, até que você é tomado por uma cena. Eu saía da loja de um shopping de São Paulo na tarde de sábado, quando ele passou por mim. Era um homem velho. Acabamos de observar neste primeiro parágrafo lido características do gênero crônica. A Eliane Brum, por meio de uma linguagem bastante simples, narra um evento que ela experimentou quando ela saía de um shopping de São Paulo. Mas, mais do que velho, era um homem doente. Cada um dos seus passos se dava por uma coragem tão grande, porque até o pé aterrissar no chão, me parecia que ele podia retroceder ou cair. Mas ele avançava. Aqui ela fala que se deparou com este homem, e era um homem velho, e este homem tinha dificuldades de se locomover. Ele tinha dificuldade de andar, ao ponto de ela ter tido a impressão de que ele poderia cair a qualquer momento. Sobre sua cabeça havia uma peruca tão falsa que servia apenas para revelar aquilo que ele pretendia esconder. E de uma cor tão diferente do seu cabelo branco que parecia descuido de quem o amava ou não o amava. Aquilo doía, porque havia uma vaidade nele, a preocupação de ocultar a nudez da cabeça. E a peruca mal feita a expunha como um fracasso. Então nós temos aqui um senhor, nós temos um homem que usa uma peruca para disfarçar a sua calvície. No entanto, quem o ajudou com essa peruca ou o amava muito ao ponto de se esforçar para ajudá-lo, mas não conseguir, ou não o amava e não colocou essa peruca direito. A Eliane Brum, a cronista, ela fala: descuido de quem o amava muito ou não o amava, porque muitas vezes amando eu também falho.
E não depende também só de mim, não é verdade? Tudo isso é muito relativo, por isso ela não faz uma afirmação aqui, tá bom? Mas ela fala que era um homem vaidoso e que estava preocupado em não querer mostrar, tá, a cabeça. A cada um de seus passos de epopeia, sua camisa subia, revelando um largo pedaço da fralda geriátrica. E assim ele avançava como uma denúncia da fragilidade de todos nós, atravessando o corredor do shopping, um lugar onde fingimos poder comprar tudo o que nos falta, consumidos pelo medo dessa vida que já começa nos garantindo apenas o fim. Olhem a altíssima qualidade da reflexão que a cronista nos proporciona aqui neste trecho da crônica. Notem que primeiramente ela fala que o homem atravessa o corredor do shopping com passos de epopeia. E eu negritei esta palavra justamente para dizer para vocês que a palavra epopeia, ela se relaciona a eventos de grandiosos heróis. Tá? Então, passos de epopeia, de forma bastante clara e objetiva, significa passos heróicos, passos de alguém que mesmo com dificuldades estava enfrentando essa grande batalha, esse grande esforço de atravessar esse corredor movimentado desse shopping center. Tudo bem? Na sequência, ela faz uma crítica ao shopping center. Aqui ela nos permite refletir que o shopping é um lugar onde a gente finge que pode comprar absolutamente tudo. Tá bom? No campo da materialidade. E nós já vamos descobrir daqui a pouco o que é que nós não podemos comprar. Vamos lá. Eu o seguia nesse balé sem coreografia, quando ouvi os risinhos. Olhei ao redor e vi as pessoas se cutucando. Olha lá que engraçado. Ele tinha virado piada. Aquele homem desconhecido deixara a sua casa e atravessava o shopping. Para isso, ele empreendera os seus melhores esforços. No entanto, infelizmente, as pessoas que estavam ao redor observando este homem estavam rindo dele. Tinha vestido a peruca para que não percebessem sua calvície. Tinha colocado a fralda para não se urinar no meio do corredor. E caminhava podendo cair a cada passo. E mesmo assim, as pessoas ao seu redor riam. Acho que na maior parte das vezes a gente escreve, aqui é a reflexão da cronista, a gente escreve, pinta, cozinha, compõe, costura, cria, enfim, porque não sabe o que fazer com as pessoas que riem enquanto alguém tenta atravessar o corredor do shopping sem ter forças para atravessar o corredor do shopping. A cronista está dizendo que por meio da arte, por meio da pintura, da cozinha, da costura, enfim, por meio de várias outras ações que muitos de nós gostamos de fazer, nós ali concentramos nossas emoções, nós concentramos a nossa energia, porque vamos pensar, o que é que nós podemos fazer com essas pessoas que estão rindo deste Senhor que tenta heroicamente, com todas as suas dificuldades, atravessar o corredor desse shopping. Então é um desabafo da cronista. Ela está aí falando para nós, está confessando que é preciso buscar outras formas de nós tentarmos compreender o mundo, compreender por que existem pessoas, infelizmente, tão maldosas. O que me horroriza, vejam a primeira pessoa, o que me horroriza mais do que os grandes massacres estampados no noticiário são essas pequenas maldades do cotidiano. E só consigo compreender os grandes massacres a partir dos pequenos massacres de todo dia. Os risinhos e dedos que apontam, os cotovelos que se cutucam. O pequeno mal está por toda parte, possivelmente sempre esteve, apenas que cada época tem suas peculiaridades. E na nossa, somos cegados o tempo inteiro por imagens que nos chegam por telas de todos os tamanhos. E cada vez mais escolhemos as cenas que veremos,
com quais o nosso cérebro decidirá se comover. E as dividimos com os amigos no Twitter, enviamos por e-mail e parece que até há uma competição sobre quem consegue enviar mais rápido as imagens mais impactantes. A cronista aqui está tentando nos dizer que nós temos acesso diário, infelizmente, a cenas terríveis, a cenas cruéis, a grandes massacres do cotidiano, a pequenos massacres do nosso cotidiano. E aqui ela está nos convidando a refletir sobre a postura, sobre o nosso comportamento como seres humanos. O que nós fazemos quando nós recebemos no nosso celular cenas de grandes acidentes? O que nós fazemos quando nós recebemos nos nossos celulares cenas impactantes? Muitas vezes a gente compete para ver quem é que espalha mais rápido aquelas cenas. É isso que ela está nos perguntando. Para quê? Por quê? E se você tentar se colocar no lugar do outro? No lugar daquela pessoa que está estendida, no lugar da mãe daquela pessoa, da família daquela pessoa, porque aquela pessoa, com certeza ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem uma família. Aquela pessoa, ou ela existe ou ela existiu. Aquela pessoa ou foi ou é importante para alguém. Certo? Então nós temos que ter a capacidade, a sensibilidade de imaginar como o outro se sente. Certo? Então é isso que ela está nos provocando a pensar. Na verdade é um convite. A Eliane Brum nos convida a pensar a partir deste homem que atravessava o corredor do shopping usando uma fralda geriátrica, com uma peruca mal colocada, com tanta dificuldade. A partir dessa cena, ela nos convida a pensar em tantos outros massacres que nós vemos e que nós também cometemos no nosso cotidiano e muitas vezes não nos colocamos no lugar do outro e, ao contrário, espalhamos essas cenas terríveis, essas imagens terríveis, né? E a Mafalda gritando para nós: basta, é preciso refletir. Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor e a vida doeria um pouco menos se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar o outro. Em geral, mais vulnerável, mais fraco que a gente. Antes de julgar e de condenar, antes de se achar melhor e mais esperto e mais inteligente, é preciso vestir a pele do outro no minuto anterior ao salto na jugular. Ou seja, vamos nos colocar no lugar dele antes de nós saltarmos contra ele, falando mal dele, julgando e muitas vezes até espalhando cenas que, se fossem nossas, nós não gostaríamos que fizessem isso conosco. Não é verdade? É preciso sim ter mais empatia. Essa é a lição aí deste texto. Para nós aqui e já caminharmos para o final, é curioso que agora o verbo conectar é mais usado para nos ligarmos a uma máquina que nos leva instantaneamente para a vida dos outros. Pela primeira vez nós somos capazes de nos conectar ao mundo inteiro, o que é mais fácil do que se conectar a uma só pessoa, ao homem doente que atravessa o corredor do shopping diante de nós. No Natal, minha filha me deu de presente uma camiseta em que a personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino, dizia: abre-se aspas para a fala de Mafalda nesta camiseta aqui. Aqui está escrito isto, e não é que neste mundo tem cada vez mais gente e menos pessoas? Talvez ali no corredor do shopping não fossem pessoas, só gente. Porque nascemos gente, mas só nos tornamos pessoas se nós fizermos um movimento. E que movimento é esse? O movimento de nos colocarmos no lugar do outro, imaginarmos como ele se sente, imaginarmos de onde ele vem, imaginarmos como ele é constituído, imaginarmos as dores pelas quais ele passa ou já passou, enfim. É este verdadeiro ato de me desligar e me conectar com você. E você se conectar com quem está ao seu redor, tá? Nós precisamos fazer este movimento de conexão, não apenas com as máquinas que cobram cada vez mais de nós, mas também com o humano.
com os seres humanos, os nossos iguais. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. Aguardo vocês em nossa próxima aula, porque além de a gente continuar estudando a crônica, vamos fazer também exercícios. Eu conto com vocês, eu preciso de vocês. Até a próxima!